Meus irmãos amados e queridos do nosso canal Escola de Teólogos, estamos aqui para mais um vídeo e nessa feita quero aqui mostrar a vocês esta coleção que para mim é uma das melhores coleções de peso teológico que temos aí no mercado brasileiro, tá bom? É a coleção do uso do Antigo Testamento no Novo, do reverendo G.K. Beale, tá certo? G.K. Beale é uma obra que vai trabalhar questões hermenêuticas e interpretativas da Bíblia Sagrada. E no caso aqui, antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal e você, por favor, deixar o seu like para que assim o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então, G.K. Beale é um teólogo, tá certo? É um teólogo que ele é professor do Novo Testamento e de Teologia Bíblica pelo Seminário Teológico de Westminster, onde é titular da Cátedra do Novo Testamento, né? Ele é autor de vários livros, como Comentários Bíblicos do Antigo Testamento no Novo, Manual do Uso do Antigo Testamento no Novo, Exegese e Interpretação, Você se torna aquilo que adora, uma Teologia Bíblica da Idolatria, publicados pelas edições Vida Nova, que também publicará Teologia Bíblica do Novo Testamento, do uso do Antigo Testamento Novo. Ou seja, G.K. Beale, ele vai trabalhar a questão das referências, tanto da questão da citação, como da questão da alusão. Citação é quando o autor bíblico, o autor sagrado, cita o texto do Antigo Testamento, como por exemplo, Mateus diz, olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, tá certo? Já a alusão é quando um fato acontece no Novo Testamento que alude a algo que aconteceu no Antigo Testamento, como por exemplo, a morte de Jesus, que é uma alusão ao sacrifício daquele cordeiro, quando Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque. Aparece um cordeiro, e é interessante que Cristo ele é tanto a prefigura Isaque como filho amado que foi sacrificado, mas também representa aquele cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaque, tá certo? Então, a citação então é quando o autor cita exatamente as palavras, pode até haver alguma modificação. Normalmente, os autores do Novo Testamento citam a Bíblia, a tradução Septuaginta, tá certo? E a alusão é quando um fato alude a algo que estava no passado. Então, nós temos, nesta coleção, o livro Hermenêutica do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, G.K. Beale, tá bom? Vida Nova. Esse livro aqui ele tem um pouco mais de 160 páginas, 150 páginas, né? E ele vai trabalhar simplesmente em três partes. A visão periférica cognitiva dos autores bíblicos, ou seja, o que é que os autores estavam vendo naquele momento para estar fazendo citação e demonstrando as alusões daquilo que Cristo fez, que aludia a algo do passado. Aí ele vai ter um caso específico, uso de Oséias 11:1 em Mateus 2:15. E por último, a Bíblia pode ser completamente inspirada por Deus e ao mesmo tempo conter erros? É uma pergunta que ele vai tratar de responder, fazendo várias citações da Bíblia Sagrada, principalmente ali usando o texto da Septuaginta, comparando algumas pequenas diferenças que tem da citação original, né, do texto original, para a citação do autor sagrado. Então, a hermenêutica do uso do Antigo Testamento no Novo, essa é a primeira obra. A segunda obra do G.K. Beale, dessa coleção, é essa. É o Manual do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Esta obra é indicada aí pelo J. Carson, pelo Craig Evans e o Darrell Brock. São todos teólogos aí renomados. Craig Bromberg, ele também vai citar aqui, Robert Marshall e o Steve Mowes. Eles, então, essa obra aqui, ela basicamente vai nos dar um manual de como usar, ou de como os autores do AT usavam o texto sagrado no Novo Testamento, tá bom? É um manual do uso do AT no NT.
É interessante que ele vai trabalhar a questão de desafios para a interpretação do Antigo Testamento Novo, como identificar o Antigo Testamento Novo, um método para interpretar o Antigo Testamento Novo. Então ele vai trazendo essas questões. São 7 capítulos. Princípios, formas do uso do Antigo e do Novo, pressupostos hermenêuticos e teológicos dos autores do Novo Testamento, a importância dos antecedentes judaicos para o estudo do Antigo Testamento Novo, e um estudo de caso que ilustra a metodologia deste livro, no caso. Ele vai, na última parte, aqui fazer várias citações e referências de autores do Antigo Testamento do Novo citando o Antigo, e mostrando como é que eles faziam essa citação. Por que isso é importante? Você pode estar se perguntando nesse momento. Imagina um autor sagrado que diz assim: Jesus foi ao Egito, né, por ocasião da perseguição de Herodes. O autor sagrado diz assim: e isto aconteceu para que se cumprisse a profecia que foi dito: do Egito chamei meu filho. Mas veja que essa referência no Antigo Testamento não estava se referindo a Jesus. Era uma referência a Israel que tinha sido tirado do Egito no período de Moisés. Então, como nós podemos entender uma citação que, a princípio, não tinha esse propósito, mas o autor do Novo Testamento ele dá um novo referente àquela citação do Antigo Testamento. Então, são essas questões importantes que ele vai trabalhar. Como um outro exemplo muito interessante é o caso de Tiago, que vai dizer que o tabernáculo caído de Davi, a profecia é cumprida quando Jesus se assenta no trono nos céus e judeus e gentios passam a comungar juntos de uma mesma fé. Manual do uso do Antigo Testamento no Novo. Você não conseguirá ler e entender a teologia bíblica do Antigo Testamento Novo, nem vai entender o comentário bíblico do Antigo Testamento Novo, se você não consultar primeiro o manual. Em quarto lugar, teologia bíblica do Novo Testamento. Essa é a teologia bíblica, ao meu ver, mais robusta, mais complexa e a melhor que temos hoje em língua portuguesa, na minha humilde opinião, tá bom? É teologia bíblica do Antigo Testamento, a continuidade teológica do Antigo Testamento no Novo. Aqui é uma obra mais robusta, vai ter em torno de 900 páginas. Deixa eu me ver aqui. Isso mesmo, 892 páginas. Então, conteúdo sadio, conteúdo riquíssimo, conteúdo de altíssima qualidade. Recomendado aqui pelo Michael Horton, Douglas Moo, né? Grande teólogo aí, presbiteriano. Enfim, esta obra aqui é uma teologia do Novo Testamento, mas ela não é semelhante às outras teologias do Novo Testamento. Por quê? Ela vai abordar os textos do Antigo Testamento, trazendo eles em uma nova perspectiva, nos mostrando esses textos como um novo referente no Novo Testamento. Aqui, o primeiro caso que ele trabalha aqui, ele já começa trabalhando a questão do Jardim do Éden, né? Aí ele faz a introdução, uma introdução muito boa, e ele já iniciará, amados, trabalhando a questão do enredo do Antigo Testamento no Novo. Depois ele vai trabalhar o enredo escatológico do Antigo Testamento em relação ao Novo. E aqui eu achei maravilhoso, simplesmente maravilhoso. No enredo do escatológico do Antigo Testamento Novo, ele vai trabalhar a questão do jardim como sendo ali uma prefigura da cidade. A princípio, Deus deu um jardim para Adão e futuramente Deus dará uma cidade para o seu povo. Adão, como tendo um objetivo, segundo Jecabil, ele trabalha isso em outra obra dele, que se chama Deus Mora Entre Nós, Jecabil, e Michael, eu nem sei ler esse nome, Jesus, misericórdia, é um nome difícil. Ele vai trabalhar da seguinte perspectiva: quando Deus coloca Adão no jardim, é para ele multiplicar e encher a terra, para que a glória de Deus enchesse toda a terra como as águas correm o mar, conforme diz Abacuque 2 e 4, né, na verdade. E ele disse que ao invés de Adão fazer isso, pelo contrário, ele vai expandir a terra de pessoas pecadoras que odiavam Deus, que praticavam mal, e em Gênesis capítulo 6, nós já vemos a consequência do pecado deste povo.
Deus tendo que mandar um dilúvio, e Deus traz agora Noé, e assim como Adão peca no jardim, Noé também peca no jardim. É interessante essa perspectiva do Jecabil. Nós também temos aqui comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Esse comentário de Jecabil e de Carson, que são os organizadores, vai trabalhar vários teólogos como deixa-me citar aqui para vocês: Jecabil, Craig Bromberg, Robert Marshall e outros, o J. Carson, que vai comentar aí 4, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas, tudo por Tiago. Então, nesse comentário aqui, ele vai trabalhar a questão da citação, as citações que temos aí no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que refere-se ao Antigo Testamento. Ele vai trazer a explicação de como foi aquela citação, de por que o autor fez aquela citação. Como, por exemplo, aqui nós temos a introdução à escritura hebraica, vai ensinar, mostrar direitinho, cerca de 25 remissos textuais, apresenta a redação como um grau grande de semelhança com o texto hebraico, 65 referências do tipo, 12 vezes os evangelistas fazem referência inequivocadamente ao cumprimento de uma passagem ou tema do Antigo Testamento. Além das críticas textuais, podem se perceber inúmeras alusões e também ecos da escritura hebraica em quase todas as partes desse livro. É interessante. Isso é o Craig Bromberg que comenta essa questão. Eu acho interessante essa perspectiva de olhar o uso do AT no NT. Tá certo? Então esta é, ao meu ver, uma das melhores coleções que temos aí no Novo Testamento para aqueles estudiosos da Bíblia Sagrada. O Teologia do Novo Testamento, Comentário do uso do Antigo Testamento Novo, Manual do uso do Antigo Testamento Novo e o uso do Antigo Testamento Novo e suas implicações hermenêuticas, tá bom? Então que Deus abençoe a todos de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e, se você não é inscrito, se inscreva para que mais pessoas ainda possam ser abençoadas por esse conteúdo. Uma última coisa, se inscreva no nosso canal particular, Professor José Márcio, Estudos Bíblicos e Reviews, e também o canal do nosso amado presbítero Paulo César, onde ele também trabalha questões teológicas e questões práticas da igreja também. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.